Bem-vindos a mais um programa Léo Jesus, aqui no canal SPFC TV Léo Jesus. Meu nome é Léo Jesus, sou jornalista esportivo, tenho esse canal que fala exclusivamente cobertura do tricolor e temos também o canal Léo Jesus Esportes, onde além do São Paulo, falamos de diversos clubes do futebol brasileiro, mas sou um São Paulino roxo e de coração. E hoje vamos falar algumas notícias, como por exemplo, o sair de Alexandre Pato, que deve mesmo deixar o São Paulo, explicar um pouquinho como que tá rolando essa situação, tá? Vamos bater um papo também sobre James Rodrigues, uma preocupação que eu tenho particularmente até do futuro, quanto tempo fica James Rodrigues no São Paulo se o cenário não tiver uma reversão. Vamos bater um papo também no nosso quadro Que Saudade de Você. Hoje vou ter um prazer de trazer para vocês lances de Raí, o terror do Morumbi, para você que lembra do Raí matar a saudade, para você que não lembra, conhecer um pouquinho sobre um dos maiores jogadores da história do São Paulo. E a gente começa toda essa resenha aí, ó, um pouquinho mais, depois da vinheta. Rapidinho, rodar um recado da nossa patrocinadora. Bora! E esse vídeo é patrocinado pela PagBet. Para você que tem 18 anos ou mais, asseguro que é uma das melhores casas de apostas que tem para você fazer. Claro, você que gosta de fazer a sua fezinha na internet, que aí é no futebol, no vôlei, no basquete, vários esportes, até reality show rola por lá, tá? Clicando no link que eu tô deixando fixado no primeiro comentário, você consegue comprovar, gente, é zero burocracia, super de confiança a casa. Vamos dar uma sugestão aqui do Campeonato Brasileiro. A rodada eu vou colocar um combo de 2 empates no jogo do Fortaleza contra o Flamengo e no jogo do Cruzeiro contra o Internacional. Por exemplo, nessa simulação, se você aposta R$100 e dá os 2 empates, você tem um retorno de R$1.040. Os combos têm isso, né? Eles multiplicam por mais aí proporcionalmente a sua possibilidade de ganho. É claro que é mais arriscado, que são combinações de 2 jogos. Você pode fazer jogo avulso, pode apostar lá quem vai ganhar somente a partida do tênis. Tem uma gama enorme para você escolher. E aí é o seguinte, gente, é zero burocracia no recebimento também, porque na PagBet, se acertou, tá pago. Repito, link fixado no primeiro comentário, é a PagBet. PagBet, acertou, tá pago. Legal. Abordando então o tema do Alexandre Pato, pessoal. Alexandre Pato não jogará no São Paulo na temporada 2024. Tudo encaminha para isso. Você percebe os últimos 4 jogos o Pato sequer foi relacionado e tem um agravante, tá, gente? É exatamente um período onde o Dorival Júnior está testando jogadores para o setor de ataque com a ausência do Caleri. Então você vê aparecendo o David e Erisson revezando ali na posição, você vê o Juan continuamente sempre aparecendo nos jogos. Então seria o momento. Se existisse um momento onde o Dorival pudesse colocar o Alexandre Pato, o mais propício seria agora, tá? E o Alexandre Pato já percebe isso, inclusive há algum tempo no Instagram. Antes estava lá como jogador do São Paulo, ele mudou isso, passando aí na sua tela, ó. Esse é o Instagram do Alexandre Pato, ele está lá como atleta e ele tem feito menos postagens, você pode conferir lá, tá? Até sobre o próprio São Paulo, até porque tem sido relacionado menos, né? Então ele colocava mais coisas quando era relacionado. O próprio jogador sabe disso. Fica aqui um elogio ao profissionalismo do Pato, que é um jogador que poderia estar colocando cutucadas em redes sociais, pedindo oportunidades, dizendo que está sendo injustiçado. Isso não estou falando que ele esteja, estou falando se ele fosse um jogador nessa proporção, tá? Não é profissionalismo do Pato, ele já demonstrou quando na outra passagem abre mão de R$30 milhões, aproximadamente isso, para não prejudicar o clube, e agora vem, não consegue desempenhar, ou enfim, tem menos minutos, aí vai ficar a seu critério do que deveria ter, mas mantém um profissionalismo, ainda ajudando os garotos, né, dando exemplo, conselhos, etc, tá? Mas a verdade é que ele não ficará no São Paulo. O Dorival Júnior já deixou claro na última entrevista que a situação de alguns jogadores, como o Alexandre Pato, que está nesse meio, já estão definidas, que vocês ficarão sabendo depois. Mas tem coisa que não precisa ficar sabendo depois. O agora demonstra muito do que será o depois, né? É o plantio, você já sabe, é batata que está sendo plantada, é batata que será colhida. No caso do Alexandre Pato é isso, não ficará no São Paulo, o mesmo serve para Raí Ramos. Jackson Mendes é outro jogador que dificilmente ficará para a próxima temporada. E aí, gente, eu gostaria muito da opinião de vocês. O Pato está sendo injustiçado? O Pato é correto o que o Dorival está fazendo? Eu acho muito complicado isso, sabe?
Porque eu gosto de analisar as coisas tirando a emoção. Acho que a melhor análise é sem a emoção. Eu também sou da turma que acha que o Pato mereceria mais minutos para a gente até poder entender. Mas quem está no dia a dia é o Dorival, sabe? Então, a ausência do Pato pode estar falando muito mais sobre o Pato do que sobre o Dorival Júnior. Eu sei que isso é bem impopular, a torcida do São Paulo tem um carinho enorme pelo Pato, e a gente pensa assim, poxa, o Pato é pior que o David, é pior que o Juan, o Pato é pior que o Erisson. Quando eu lembro do Alexandre Pato da minha memória, não, ele é melhor que todos esses, é por isso que eu gostaria de ver mais minutos. Mas será que de fato, no dia a dia, ele não tem sido muito pior? Demonstrado de repente, ou não demonstrado, uma possibilidade mínima para poder ir a campo? O histórico do Dorival, gente, não é de queimar o jogador. Eu acho que precisa verificar em um contexto. Em um contexto, o Dorival não tem histórico de queimar o jogador e o Alexandre Pato não tem histórico de entrega física e dedicação. Essa também é uma realidade quando a gente analisa contexto de carreira dos dois. E por que eu estou trazendo o Dorival e o Pato? Porque se discute muito isso nas redes sociais de que o Dorival estaria queimando o Pato. Nessa possibilidade eu não acredito, pelo histórico do treinador, tá? Eu acho que é uma opção, o Pato não consegue entregar o que ele quer e é por isso que ele não escala. E aqui eu não estou sacramentando que ele está certo. Eu gostaria de ver o Pato um pouco mais, mas essa é a leitura do treinador. Eu não acho que é desonesta, ela pode ser incorreta, que ninguém acerta sempre. Mas desonesta, eu acho que não. Mas eu quero saber a sua opinião. Acha que rola isso? Uma questão pessoal do Dorival? Não tenho nenhuma informação que vá neste sentido e, francamente, acho que não. A minha opinião acho que até vai ser impopular, mas deixa nos comentários a sua que eu vou respeitar demais e adorar ler, inclusive, né, sobre essa situação. Bora aí! Nós vamos colocar, gente, aqui momentos dos maiores ídolos da história do São Paulo, seja treinador, jogador, e hoje eu separei daquele que particularmente é o meu maior ídolo, Raí, o terror do Morumbi, vinhetinha, diretor do quadro Que Saudade de Você. Que saudade de você. Vamos de Raí, eu sou suspeito para falar. Senhoras e senhores, o rei do Morumbi, gol de voleio para vocês de Raí em 1991. Esse gol praticamente ali do meio de campo, né, de cobertura, se não me engano contra o Noroeste, uma goleada do São Paulo, tá? Golaço do Raí. Quer mais cobertura? Toma aí, Corinthians! E esse cara era um terror para o Corinthians, hein? Mais um gol de cobertura aí, me parece o Cruzeiro pela camisa, não tenho certeza. Passe de calcanhar era especialidade da casa, aliás, da família, né? O Sócrates tinha muito isso também, irmão do Raí, ó, gol de calcanhar, inclusive. Mais um contra o Corinthians, final do Paulistão de 91, que pintura, hein? Aliás, ele fez 3 nesses dias, os 3 do São Paulo. Quer drible? O Raí tinha drible também, dá uma olhada, já passou. Vem mais um, vem mais um. Toma, Real Madrid, isso é contra o Real Madrid, lá na Espanha, tá? Só contra o Real Madrid. Final do Paulistão de 2000, final de Libertadores da América, e era muito decisivo, né, gente? Final do Mundial de Clubes, olha que passe do Raí. Quer passe na cara do gol? O Raí manda também. Toma, Palinha, só fazer. Toma, França, faz esse aí. E pra finalizar, deixa com o Raí também, batia forte na bola, hein? Ó, e a tranquilidade dentro da área? Que é isso, hein, cara? Mais um de fora da área, o Raí tinha um ótimo arremate de fora da área. Jogador inteligentíssimo, gente. Por isso é o meu maior ídolo como São Paulino. É o jogador mais decisivo para mim da história do São Paulo também. Era um cara que crescia absurdos em decisões. Passes maravilhosos aí. Cara, que saudade do Raí. De cabeça, fortíssimo também. Raí, o terror do Morumbi. E eu até cito na narração, pra mim, galera, o jogador mais decisivo da história do São Paulo. Algumas lembranças, tá? O Raí fez hat-trick na final do Campeonato Paulista de 1991, no primeiro jogo, né? 3-0 para o São Paulo. Fez hat-trick também no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 1992 contra o Palmeiras, vitória do São Paulo por 4-2. 3 do Raí, de quebra no mesmo ano fez os 2 gols da final do Campeonato Mundial do São Paulo, já fez o gol da final da Copa Libertadores de 92, foi do Raí também, gol de pênalti, fez gol na final da Libertadores de 93, então sempre muito decisivo, voltou em 98 para decidir a partida contra o Corinthians, junto com França, Denilson, mas protagonizou também uma virada impressionante do São Paulo, que havia perdido o primeiro jogo. Então, além de ser um cracaço,
é o cara mais decisivo que já vi na história do São Paulo. Acho que vale a pena trazer aqui um dos maiores ídolos da história do Tricolor e particularmente o meu maior ídolo como São Paulino, Raí, o terror do Morumbi. Que saudade de você. Vamos entrar no túnel do tempo e voltar para o presente. Jogador ali da mesma posição, James Rodrigues, galera. E aí, gente, o que vocês têm achado? O James Rodrigues saiu um pouquinho insatisfeito desse último jogo e a gente já tinha trazido aqui que ele chegou a demonstrar alguma insatisfação por não ter participado das finais da Copa do Brasil. O Dorival conversou com ele, foi um papo em alto nível, o James entendeu e eu particularmente entendi o Dorival naquela situação. Ele tinha um modelo de jogo que deu muito certo contra o Palmeiras, contra o Corinthians e repetiu para a final devido a não ter tido tempo de entrosar o James Rodrigues. Até ali tá ok. A partir dali, eu começo a entender a insatisfação do jogador, tá? O James Rodrigues, para mim, ele tem desempenhado bem os jogos que tem entrado, bem também abaixo do que ele pode, mas eu acho que razoavelmente bem comparado ao que o São Paulo tem no elenco. Eu estou um pouquinho em dúvida se o Dorival tem a certeza de onde colocar o James nesse momento. Me parece que não, me parece um pouco perdido, até na avaliação de como joga o James. Ou será que é do Luciano? Deixa eu colocar essa parte da entrevista do Dorival que eu quero discutir. Dorival, boa noite. Por que, sendo uma referência dentro do grupo, o ídolo da torcida e fazendo gols decisivos, o Luciano não é um titular absoluto? Você conta com ele pro ano que vem? Então, eu te pergunto, quem é o titular absoluto nessa visão? Nesse sentido, eu te pergunto, quem é titular? Porque nós entramos com uma equipe no domingo, o Luciano era o titular, jogou quase toda a partida. Na de hoje, nós entramos com o James, são dois jogadores praticamente na mesma função. Podem jogar juntos? Podem, em algum momento, como já jogaram, como já atuaram em outras situações. Ele fala aqui sobre os dois jogarem praticamente na mesma posição, ocupando o mesmo espaço. Pode ser um dos motivos que o Dorival não vem se agradando, pelo menos nas suas atitudes, tirando o James Rodrigues do time titular em boa parte dos jogos, tirando quando joga no começo ali do segundo tempo, como foi o último jogo contra o Cruzeiro. Eu achei bastante desnecessária a substituição do James, eu não faria, tá? Eu não consigo ver nada similar entre James Rodrigues e Luciano. Luciano, para mim, é o segundo atacante, que tem que jogar mais próximo do centroavante, porque é um cara que tem bom arremate, boa finalização, não atua em várias temporadas, ou foi ou ficou perto de ser o maior artilheiro da temporada no time, um fazedor de gols. E um segundo atacante. Aliás, eu acho que o Luciano até flutua mais do que deveria, e aí às vezes ocupa esse espaço de campo que seria do James Rodrigues. Mas eu acho que é circunstancial. Eu não consigo ter essa leitura do Dorival, onde James e Luciano praticamente brigam por uma posição. Eu acho que não, gente. Eu vejo o James Rodrigues como um meia clássico, parecido com como deveria jogar, por exemplo, no São Paulo, o James, com o que joga hoje no Fluminense o Paulo Henrique Ganso. É esse meio campo que eu vejo, para mim, que o James Rodrigues sempre foi. Porque esse negócio de espetar o James Rodrigues como segundo atacante, ou o Luciano como meia, de repente a leitura errada do Dorival aí é sobre a posição do Luciano, mas me parece muito mais voltado ao James Rodrigues e é dele que eu quero falar. Tá? Então precisa achar um lugar para o James Rodrigues jogar. Outro ponto, tá, gente? Entendam bem, aqui eu não estou falando que tem que ter cadeira cativa e que o James Rodrigues tem que ser o dono do Morumbi. Mas o James Rodrigues não pode ter o mesmo tratamento do que o Wellington Rato, do que o David, do que o Juan. Eu acho que todos são importantes, mas existe proporção de carreira de jogador. O James Rodrigues não chegou no São Paulo para ser mais um, como o Dorival prega. Eu entendo a questão do todo mundo é igual importante, tá, gente? Tô falando aqui de tamanho de jogador. O James Rodrigues chegou para jogar no São Paulo, para ser titular, pessoal. Para protagonizar. E para isso ele precisa estar em campo. O cara não vai ficar em um time que ele poderia estar em tantos outros, onde ele vai ficar aqui alternando, jogando 50 minutinhos por jogo. O James Rodrigues está com foco para ir para a próxima Copa do Mundo, tem atuado muito bem na seleção colombiana, jogando como esse meia gênio central. Ele precisa jogar assim no São Paulo, porque daqui a pouco, até por querer estar em uma Copa,
ele vai buscar novos ares. Isso é natural e não é por birra, por estrelismo. Ele precisa jogar para atingir os objetivos dele. Neste momento, vejo um James Rodrigues com fome de jogar no São Paulo, com respeito ao treinador, não vejo ele marrento, nada disso. Mas assim, o cara tem que jogar. É James Rodrigues, pessoal. Chegou, jogou. Aí se você tiver uma sequência onde ele está jogando mal, você saca do time naturalmente. Mas não dá para você colocar todos na mesma prateleira e o James Rodrigues, se quiser ser titular, que demonstre que jogue mais do que o Rato, do que o Michel Araújo, do que o Nestor. Acho que precisa se ter aí um equilíbrio do Dorival sobre isso. Acho que o tratamento, o modo de conduzir a estrela James Rodrigues, acho que o Dorival tem falhado nesse sentido, tá? E precisa achar um lugar para o James Rodrigues jogar, Dorival. E aí, galera, vocês acham que o James Rodrigues está jogando em posição errada? Você acha que o Dorival tá certo? O James Rodrigues é papo mais para o ano que vem? De fato, eu acho que é papo mais para o ano que vem. Mas para que o ano que vem comece bem, a gente precisa ter um cenário mais favorável para o James Rodrigues. Acho que precisa, ainda mais agora com essa pontuação do São Paulo, dar uma sequência na posição dele, o meia central. Pô, mas ele não recompõe. Ok, gente, para isso existe brucutu, né? E num bom sentido falando, que os brucutus são importantíssimos no futebol. A gente trouxe lances do Raí, mas pro Raí fazer todo esse trabalho que você viu, a recomposição do Raí era bem mediana. Melhorou um pouco com o Tele. Quem acompanhou o Raí sabe do que eu tô falando, né? Era um dos pedidos do Tele, inclusive, e ele evoluiu. Mas assim, tinha muito do Pintado, tinha muito do Dinho. Então que tenha do Pablo Maia, que tenha do Luan, que tenha do Alisson, para que o craque possa brilhar, pessoal. Todos são importantes iguais, mas existem caras diferentes no time. E diferente hoje no São Paulo, temos dois. Lucas Moura e James Rodrigues, com o Lucas Moura machucado, inclusive. É isso, vamos ao momento Salve o Tricolor Paulista, mandar pra galera aqui. Hoje vai para o Genivaldo Sanches, para o Amauri Franco, para o Edu Silva CS, é assim que está aí no YouTube, tá? Para o Alcides Monzen e para o Guilherme Ceola, tá? Tá como Ceola Guilherme, alguma coisa assim, então deve ser Guilherme Ceola o nome dele. Então muito obrigado, gente, a vocês que acompanham o canal, tá? Gratidão. Peço para que vocês, gente, que não são inscritos ainda e entendem esse canal como um canal bacana, que por favor, se lembre de se inscrever no canal. Talvez para você não faça uma diferença grande, mas para que esse canal continue no próximo ano, sobretudo, eu preciso, de verdade, estou sendo muito franco com vocês. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like. Porque é um canal de muita responsabilidade, compromisso com a verdade. Quem conhece o canal há mais tempo sabe disso. E eu quero continuar entregando isso para vocês. Então, momento desabafinho aqui. Mas tá difícil continuar, porque uma hora aperta o cinto e a gente precisa focar as necessidades e prioridades aqui da família, tá? Quero muito continuar, temos tempo para isso ainda, mas é um pouquinho preocupante. Então conto muito com a sua ajuda, você que é parceiro do canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe com seus amigos para me ajudar, porque o YouTube não tem ajudado muito a entrega deste canal, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, ótimo final de semana, se inscreva também no Léo Jesus Esportes, se quiser conhecer o canal Fala Jesus, que é outra área que eu atuo de desenvolvimento pessoal, é meu convidado de honra por lá também. Fiquem com Deus, tchau!